Boa noite àqueles que eu não tive o privilégio ainda de cumprimentar. Hoje, nós estaremos estudando a primeira parte do nosso estudo de Efésios, capítulo 6, versículos 10 a 18. Na realidade, a palavra do apóstolo Paulo é um programa básico para a vitória espiritual. Para nós enfrentarmos os grandes desafios, nossas lutas diárias, as investidas do diabo sobre as nossas vidas, nós precisamos estar preparados, adequadamente preparados, vestindo a armadura de Deus que nos conduzirá naturalmente à vitória. Por mais que nós tenhamos um planejamento orçamentário, um planejamento familiar, por mais que nós tenhamos uma visibilidade da nossa vida e das coisas que acontecem na nossa vida, nós podemos passar por situações imprevisíveis que podem alterar a normalidade e o rumo da nossa vida. Por exemplo, o desemprego, o aparecimento de uma doença grave, acidentes pessoais, vendavais, chuvas torrenciais, coisas da natureza que nos causam estragos e prejuízos, e até mesmo problemas na própria internet, com fraudes, né? Eu me lembro, alguns anos atrás, eu era pastor na Igreja Batista, ali na Nova Jerusalém, Campinas, e ocorreu uma chuva durante meia hora, só que choveu numa intensidade tão grande que um bairro inteiro ficou com quase 2 metros de água. E naquele bairro, ali residia uma querida irmã da igreja. E nós fomos, quando as águas baixaram, nós fomos socorrê-la. E ela me fez uma pergunta muito difícil de responder. Ela me disse: por que eu, pastor? Eu sou crente. Minha família é crente. Todos nós participamos da igreja desde a nossa infância. Por que logo eu? Por que a minha família? E nós explicamos para ela que chuvas caem para todos. Pode acontecer conosco. Enchentes acontecem com todos, por mais que nós tenhamos dificuldades. Se nós estivermos numa área de risco, pode acontecer. Mas há um Deus que jamais nos abandonará. Assim é que nas semanas seguintes, pois ela havia perdido todos os objetos, as roupas, tudo foi perdido durante a enchente. A igreja comprou e os crentes doaram e nós remobiliamos a casa daquela senhora que sofrera aquela dificuldade. Mas nós não tínhamos como curar as feridas emocionais. Nós somos frágeis e nós passamos por dificuldades nesta vida. Nós estamos orando esses dias por uma querida irmã, Zoca, lá de São Paulo, o encontro de casais para Cristo. Ela está entubada esses dias. Seu marido foi entubado. Sua irmã também. 2 já saíram da situação. Os problemas acontecem. Talvez não tenha acontecido na minha família nesses dias, mas está acontecendo nas famílias que nós amamos. Diante da imprevisibilidade da vida, precisamos estar preparados para enfrentar as situações que ocorrem e que naturalmente trazem transtornos físicos, emocionais ou materiais. Assim como um atleta necessita de um treinamento físico preparatório, constante e disciplinado, para enfrentarmos os imprevistos da vida, também precisamos de um treinamento espiritual que nos mantenha fortalecidos para quando chegarem as adversidades, as dificuldades e os grandes desafios da nossa vida, nós possamos, vivendo na graça do Senhor, superarmos as dificuldades e sermos vencedores, sabendo que alguns problemas não são pessoais, outros são coletivos, mas todos nós estamos diante da graça de Deus e com Ele precisamos estar fortalecidos para vencermos essas dificuldades. Nós desejamos
nesse estudo que estaremos iniciando hoje e concluindo na semana que vem, meditar sobre quais devem ser as táticas para que nós possamos alcançar a vitória. Eu quero ler o texto de Efésios 6, dos versículos 10 ao versículo 13. E na semana que vem, nós complementaremos a leitura e o estudo dos versículos 14 ao 18. Esse trecho diz assim: para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo da escuridão. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo e depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes, sem recuar. Que Deus esteja abençoando a leitura da sua santa palavra. O primeiro versículo que o apóstolo Paulo nos ensina ele diz assim: tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Paulo escreveu a carta aos Efésios, uma mensagem que deveria ser lida por todas as igrejas da Ásia, por onde ele havia viajado levando o Evangelho de Cristo, onde ele organizou novas igrejas. Nós estamos estudando esta carta nos estudos da Escola Bíblica Dominical. Domingo passado, nós estivemos estudando. Hoje, o irmão Josias trouxe o estudo. E sobre essa belíssima carta, estamos pensando nesse instante. Nesta carta, Paulo fala dos privilégios que temos em Cristo Jesus como crentes, em igreja, e também dos deveres que naturalmente acompanham esses privilégios. Paulo soube que os crentes da Ásia estavam preocupados com a sua prisão e sofrimentos. E através desta carta ele deseja consolá-los, exortá-los e encorajá-los a vencerem as dificuldades, usando as ferramentas que Deus disponibiliza para todos os crentes, indistintamente. Paulo explica que seus sofrimentos fazem parte da sua missão dentro do propósito de Deus para a Igreja de Jesus, que é anunciar o Evangelho de Cristo, levando a salvação a todas as pessoas. E é interessante que Paulo ele declara tacitamente que a nossa força para vencer as aflições do mundo virá sempre do Senhor Jesus. Em Atos, no capítulo 1, versículo 8, Jesus havia orientado e ordenado aos discípulos, dizendo assim: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Escrevendo em 1 Coríntios 1,18, o apóstolo reafirma esta convicção em sua vida, dizendo: porque a palavra da cruz é deveras loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, a palavra da cruz é poder de Deus. O apóstolo, ele deseja que estejamos adequadamente preparados para a batalha espiritual que atinge todas as pessoas, todos os crentes também em Cristo Jesus. Paulo declara enfaticamente que nossos inimigos não são pessoas comuns, são principados e potestades, poderes espirituais da maldade, demônios sob a liderança de Satanás, o adversário, o acusador,
que se levantam contra a igreja do Senhor Jesus Cristo para impedir o seu crescimento. Também se levanta contra os crentes para impedir a alegria espiritual, o desenvolvimento, o amadurecimento espiritual, atrapalhando a vida do crente, a vida da família cristã. Paulo declara que humanamente, presta atenção, Paulo declara que humanamente nós não temos forças ou capacidade para enfrentarmos esses inimigos. Nós precisamos da força, do poder e da unção de Cristo e do Espírito Santo em nossas vidas. A vitória dependerá sempre da nossa devoção diária, através da leitura da palavra de Deus, através da oração, através do nosso fortalecimento pela presença de Cristo no nosso coração, pela presença do Espírito Santo orientando a nossa mente, orientando os nossos sentimentos e dando direcionamento para nós vivermos cada manhã, cada dia, segundo a vontade de Deus. Como preparação espiritual, intelectual e emocional, devemos ter algumas atitudes básicas que nos fortalecerão para enfrentarmos o inimigo. Primeira ideia também é: precisamos, a cada momento, buscar a força no Senhor Jesus. Paulo, escrevendo 2 Coríntios 12, 10, ele diz assim: eu me alegro também com as fraquezas, com os insultos, com os sofrimentos, com as perseguições, com as dificuldades pelas quais eu passo por causa de Cristo. E ele completa dizendo assim: porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. Olha que coisa maravilhosa. Ele diz, porque quando perco toda a minha força, então eu tenho a força de Cristo em mim. Isso significa que devemos viver cada momento unidos com o Senhor Jesus. Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, versículos 1 a 3, ele diz assim: por vocês estarem unidos com Cristo, vocês são fortes. O amor de Cristo anima seus corações e vocês participam do Espírito de Deus. Por isso, vocês são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Então, eu peço que me deem a grande satisfação de viverem em harmonia, tendo o mesmo amor e sendo unidos numa mesma alma e numa mesma mente. Ora, se eu devo buscar a força de Cristo, se eu devo viver cada momento com o Senhor Jesus, eu devo também receber essa força e o seu poder na minha vida e desfrutar dela. Filipenses 4, de 4 a 6, a 7 e 13, diz assim: não se preocupem com nada, mas em todas as orações, peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. Aqui Paulo está dizendo que nada passa desapercebido aos olhos do Senhor, mas que eu preciso a cada momento que eu estou vivendo estar clamando ao Senhor, solicitando ao Senhor, pedindo ao Senhor, sabendo que o Senhor ouvirá a minha oração. E ele completa dizendo: e a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação, completa o apóstolo. Eu quero deixar bem claro que a força jamais será nossa, mas a força é de Cristo. Por isso, precisamos nos revestir da armadura que é Cristo, para sermos vencedores diante das investidas contra a nossa comunhão, contra a nossa unidade espiritual, contra a comunhão e a harmonia no nosso lar, contra a desunião no próprio corpo de Cristo. Quando nós perdemos a força de Jesus, não podemos ficar desesperados, pois é o Senhor Jesus que vem ao nosso encontro, e a palavra de Deus, lá em Mateus 11, 28 a 30, Jesus deixou bem claro: vinde a mim,
vocês que estão cansados e oprimidos, e eu lhes aliviarei. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Lá no Salmo 22, 24, o salmista diz assim: pois não menosprezou, nem repudiou o sofrimento do aflito. Não escondeu dele o seu rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. Uma das palavras mais belas do Novo Testamento, escritas por Paulo, está em Filipenses 4:19, onde ele diz: o meu Deus, notem bem, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Ele está aqui reafirmando que toda fonte de graça, toda fonte de poder, toda fonte de unção, toda fonte de solução, toda fonte de vitória vem em Cristo Jesus. O versículo seguinte que nós lemos diz: vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas lutando contra seres do mal. Paulo aqui está dizendo que eu preciso reconhecer o poder de fogo do meu inimigo. Jesus declarou lá em João 10:10, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Aqui Jesus está dizendo que o ladrão ele age, interage nas nossas vidas e ele quer destruir as coisas mais belas que Deus tem construído para o nosso viver. Ele quer tirar a alegria da nossa vida, ele quer tirar a nossa unção espiritual, ele quer tirar a comunhão no nosso lar, ele quer tirar aquilo que é mais precioso nas nossas vidas e ele interage no nosso viver, atrapalhando a nossa vida, tirando-nos a força, tirando-nos as condições para vencermos as dificuldades. O diabo está ativo e ele age com todas as armas contra a nossa vida e contra a igreja do Senhor Jesus. Eu estava preparando essa mensagem e eu me lembrei, num dado momento, de um episódio que aconteceu na minha vida. Eu era fiscal de rendas ainda ali em Campinas, era chefe do posto. E certa vez eu estava numa audiência ali na Secretaria da Fazenda, que envolvia várias empresas de distribuição de petróleo. Estávamos ali com 5 empresários de várias distribuidoras de Campinas. E esses empresários estavam acompanhados de uma advogada muito famosa em Campinas, muito hábil, grande conhecedora daquela área que ela trabalhava. E num dado momento da audiência, nós paramos para um cafezinho. E até que o café chegasse, houve ali um momento de conversa, de divagação nas conversas. E um dos empresários olhou para mim e disse: eu soube que o Senhor é um homem espiritual. E o Senhor teme a Deus. E até que o Senhor é o pastor. E que o Senhor leva a sério a sua vida aqui no trabalho. É verdade? Eu disse para ele: sim, eu sou pastor batista, desde os meus 22 anos de idade. E eu jamais me promiscuí ou me envolvi em atividades ilegais dentro da Secretaria da Fazenda. Porque a minha vida, eu procuro viver a minha vida com Cristo no centro da minha vida. Quando eu disse isso, aquela jovem advogada olhou para mim e disse: eu também sou espiritual. Eu também levo a sério a minha fé. E eu perguntei para ela, curioso: qual é a sua igreja? A resposta que ela me deu, me estremeceu. Ela disse: eu frequento a igreja de Satanás. Eu sou feiticeira. Eu estou crescendo como feiticeira. Eu oro para Satanás. Eu adoro a Satanás. Eu creio em Satanás. E Satanás dirige a minha vida. Os que estavam presentes estremeceram.
Foi a primeira vez que eu ouvi dizer que em Campinas havia a igreja de Satanás. Ali eu estava diante de uma feiticeira de Satanás. Ora, eu não posso esconder que as hostes espirituais do mal existem. Elas existem. As forças espirituais do mal são uma realidade desde os tempos do Senhor Jesus. Por isso o apóstolo nos orienta e nos dizendo que nós precisamos resistir e vencer as artimanhas de Satanás. Nós lutamos diariamente contra as investidas de Satanás. Por isso que a palavra de Deus diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem, para proteger, para amparar, mas nós estamos a cada momento sujeitos a essas investidas. Lá em João, no texto que nós lemos, João 10, no 9, Jesus disse: eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, poderá entrar e sairá e achará pastagens. Aí ele completou: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Mas ele diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O ladrão pode tentar destruir a minha vida, mas ele jamais conseguirá, porque a vida de Jesus que está dentro de mim é poderosa. Deus nos traz o poder, a unção, a graça, para que nós possamos vencer as investidas de Satanás. Mas eu preciso estar preparado para defender-me, porque o inimigo ataca para vencer. O diabo age como um leão que ataca para vencer. O Salmo 10, versículo 9, diz assim: como um leão, ele espera no seu esconderijo e espia os que não podem se defender. Fica de tocaia, esperando pelos que estão perseguidos. Então pega as vítimas na armadilha e as arrasta dali. Talvez você esteja me dizendo: mas pastor, eu vou encontrar diante de mim o diabo com aquele... aquela ferramenta enorme, um chifre enorme? É claro que não. O diabo, ele age de uma forma sutil. E muitas vezes ele traz pensamentos negativos ao nosso coração. Ele nos traz pensamentos de morte, não pensamentos de vida. Ele nos coloca uns contra os outros. Ele nos traz pensamentos para destruir a nossa comunhão, a comunhão da nossa família, para destruir os nossos relacionamentos. Ele está agindo, interagindo nas nossas vidas. Lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 8, o autor da carta declara: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e o será para sempre. Jesus é vitorioso e nele sempre nós alcançaremos a vitória. Temos que ter essa ideia no nosso coração em todos os momentos. Por isso, Paulo continua o texto dizendo: por isso, peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. E depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes, sem recuar. Portanto, estejam preparados. O apóstolo Paulo, para exemplificar e facilitar o entendimento dos crentes, utilizou a figura do soldado romano e se vestia adequadamente para enfrentar seus inimigos. O soldado romano usava um cinturão, onde dependurava a sua espada, usava um capacete para proteger a cabeça, usava uma couraça para proteger o peito, usava um escudo para se proteger das investidas do inimigo, uma espada para atacar o inimigo e sandálias para proteger os pés. A guerra descrita pelo apóstolo é uma guerra de defesa, não de ataque. Presta bem atenção, meu querido irmão, minha querida irmã. A guerra que nós vivemos é uma guerra onde nós temos que nos defender e não atacar. A vitória contra Satanás já foi alcançada na morte, ressurreição e ascensão de Cristo. A igreja já é vitoriosa em Jesus, mas precisa estar preparada para os ataques movidos pelo diabo e seus anjos. Temos que tomar cuidado, muito cuidado,
um movimento que surgiu na década de 80, chamado Batalha Espiritual, que defende a tese que a igreja precisa atacar o diabo, atacar as suas hostes espirituais, amarrar o diabo, determinar limites ao diabo, procurando e repreendendo-o para expulsá-lo. A Bíblia não ensina isso. Em momento algum, a Bíblia nos orienta assim. Ela ordena que fiquemos como soldados de Cristo, sentinelas, presta atenção, sentinelas, preparados para as investidas satânicas. E nestes casos, quando necessário, em nome de Jesus e pelo seu poder, expulsarmos o inimigo que afronta a igreja. A toda hora ouvimos a expressão, está amarrado. Sim, de fato, o diabo está amarrado, mas há mais de 2000 anos. Quem amarrou foi Jesus, lá atrás. E ele jamais vencerá o nosso Cristo. Quando Jesus venceu a morte na cruz do Calvário, quando ele ressuscitou, quando ele ascendeu aos céus, ele já recebeu a vitória sobre Satanás. Vivemos hoje uma batalha contra o inimigo que já foi vencido, mas que procura fazer a maior destruição possível até que Cristo volte, conforme está descrito lá em Apocalipse, no capítulo 20, 10, que diz assim: o diabo, sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Portanto, é uma batalha espiritual, onde cada um de nós precisa estar preparado para que os dardos inflamados do inimigo não produzam danos irreparáveis à nossa vida, à nossa família, à nossa igreja. Se a igreja de Jesus não estiver vestida em Cristo Jesus, a igreja não terá capacidade para defender o seu território. Porque o território já foi conquistado por Jesus, mas nós precisamos usar a força de Cristo na nossa vida, guardar a nossa mente com a palavra de Deus, guardar os nossos sentimentos com a unção do Espírito Santo, ter atitudes construtivas que tragam paz, harmonia, comunhão, mantendo os nossos lares unidos pela graça, pelo poder, pela unção de Cristo. Precisamos, portanto, estar preparados a cada dia, porque o diabo não para. Paulo se refere ao crente como um soldado que está num terreno que já foi conquistado, mas está sofrendo ataques constantes que precisa se defender. Esta ideia está presente no versículo 11, quando Paulo usa a expressão fique firme. E no versículo 13, onde ele diz permaneça inabalável. Fique firme, permaneça inabalável. Nós já recebemos pela fé Jesus como nosso Salvador. Já fomos perdoados. Estamos vivendo em comunhão com Deus, com Cristo e com o Espírito Santo. Mas isso não nos imuniza das investidas do diabo contra nossas vidas. O texto traduz a ideia de um soldado que fica em seu posto de vigia, atento a qualquer investida do inimigo. O salmista, com muita sabedoria e experiência, declarou no Salmo 34, 19: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas os livra. O apóstolo usa a expressão estai firmes, no sentido de ficarmos alertas e prontos para a batalha, mas também usa a expressão sem recuar. Significamos que devemos estar constantemente encorajados na luta, sabendo que Cristo nos dará a vitória. Estou concluindo. 3 ideias finais. Primeira ideia: precisamos estar conscientes de que jamais seremos vencedores desta batalha pelas nossas próprias forças. João capítulo 15, versículo 5b, diz assim: Jesus está dizendo, sem mim nada podeis fazer. Paulo, escrevendo aos Filipenses 4,13, ele diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Segunda ideia:
A igreja precisa estar de prontidão e preparada para a batalha, pois não podemos entrar numa batalha enfraquecidos. 1 Coríntios 16, 13 diz: sedes vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Terceira e última ideia. A igreja precisa compreender que a batalha não é fácil e dependemos do poder de Deus para a vitória. Paulo, escrevendo sua segunda carta aos Coríntios 10, 4, ele diz assim: porque as armas da nossa milícia, porque as armas da nossa milícia não são carnais ou humanas, elas são espirituais e poderosas em Deus para destruir todas as fortalezas do maligno. Que Deus nos abençoe. Na semana que vem, nós vamos continuar estudando o texto de Efésios 6, a partir do versículo 14. E então estaremos falando da armadura de Deus. E eu gostaria que os irmãos continuassem estudando esta palavra. Nós também estaremos publicando na semana que vem por escrito, para aqueles que têm dificuldade para ouvir, para que possam ler e compreender a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê a paz e que o Senhor nos ajude a sermos vencedores por aquele que nos amou, aquele que tem o poder, aquele que nos dá a unção e nele somos vitoriosos. Amém?